Olá, pessoal, muito boa noite para você. Hoje é terça-feira, dia 15 de março. Seja muito bem-vindo ao nosso Alba Notícias. A partir de agora, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa da Bahia e também no nosso estado. Olá, você que nos assiste aí em Vitória da Conquista e região. Obrigada pela parceria com a nossa querida TV UESB. Gente, hoje é o Dia Mundial do Consumidor, viu? Uma data que exalta aí as virtudes de uma relação justa entre as empresas e os consumidores de seus produtos e serviços. E para falar sobre este assunto, a gente vai receber aqui no estúdio Iratã Vilas Boas. Ele é diretor de fiscalização do Procon Bahia, o órgão que é responsável justamente por proteger e por defender o consumidor aqui no estado. Vamos lá aos outros destaques da edição de hoje. O Anjo da Guarda dos Excluídos, a Associação Baiana de Imprensa, presta homenagem póstuma ao jornalista Cosme de Farias. Proteção ao agronegócio. Deputado Robinho quer que crimes cometidos contra o setor sejam registrados no portal da Delegacia de Polícia Virtual da Bahia. No momento do esporte, o ex-atleta e deputado estadual Bobô fala sobre a indicação que fez ao governo do estado para a criação do Museu do Remo em Salvador. E o protesto que reuniu trabalhadores da educação indígena na Alba. Eles pedem reajuste salarial e maior atenção às demandas da categoria. Tudo isso e muito mais, agora no Alba Notícias. Olá, muito boa noite para você. Na última segunda-feira, a Associação Baiana de Imprensa, a ABI, prestou uma homenagem póstuma ao jornalista, escritor, político e advogado Cosme de Farias. O ato comemorativo aconteceu no auditório Samuel Celestino, que fica na ABI, ali na Praça da Sé, em Salvador. A reportagem é de Patrícia Oliveira. Cosme de Farias, o anjo da guarda dos excluídos. Esse foi o título da primeira de muitas homenagens que serão feitas neste mês de março por várias instituições para lembrar os 50 anos da morte do jornalista e advogado baiano. Durante a solenidade, jornalistas, amigos e familiares falaram sobre aquele que também foi conhecido como o advogado dos pobres. Cosme de Farias foi uma vida inteira dedicada à defesa daqueles que não tinham absolutamente nada, daqueles para os quais a sociedade não olhava e os governos simplesmente não enxergavam. Ele se dedicou a vida inteira à defesa dessas pessoas, a lutar contra o analfabetismo, contra as injustiças sociais. É um nome da história, dos melhores capítulos, eu acho, da história da Bahia. Cosme de Farias nasceu no dia 2 de abril de 1875, no bairro de São Tomé de Paripe, aqui em Salvador. Como jornalista, atuou em vários periódicos. Foi um dos fundadores e diretor da ABI. Foi funcionário público, vereador por 4 mandatos e deputado estadual por 5 vezes. Ele chegou, inclusive, a ser deportado da Bahia, né, preso em 1924, durante o governo Egoes Calmon. Aplicaram nele a lei o que seria a Lei de Segurança Nacional, mas naquele tempo era a Lei de Estado de Sítio, né? E ele foi preso, foi deportado para o Rio de Janeiro. E depois, em 1930, no mesmo ano que foi fundada a ABI, ele foi preso acusado de ser um dos promotores do motim que teve no dia 3 de outubro, quando estourou a Revolução de Getúlio Vargas, né? A doutora em História e jornalista Mônica Celestino abriu o evento com a palestra O Jornalista Cosme de Farias. A pesquisadora fez uma apresentação de trechos da dissertação de mestrado dela, que deu origem à primeira biografia já publicada sobre o homenageado. O Major Cosme é uma figura ímpar porque ele pauta toda a sua trajetória, toda a sua vida para assistir ao outro. Antes mesmo da gente falar de Declaração dos Direitos Humanos, antes de existir Defensoria Pública, ele fazia isso em favor da população de Salvador, e muitos do interior também vinham para a capital e eram acolhidos por ele. Cosme de Farias não teve filhos biológicos, mas dedicou amor a alguns filhos que adotou ao longo da vida. Creuza Carqueja é neta do poeta.
foi assim o baluarte de tudo que possa se fazer ou dizer hoje para ajudar os mais desfavorecidos. Uma pessoa dulcíssima, sabe, aquela pessoa carinhosa, uma pessoa, por mais que ele fosse um homem importante, um jurista tão importante, um jornalista tão importante, ele se preocupava em sempre lhe deixar falar com você para você se sentir na altura dele. Sabe, aquela coisa de dividir o que ele sabia, de dividir o que ele podia. Então, só tenho a agradecer ter tido a felicidade de fazer parte da vida desse homem. Muito bacana, né, essa simplicidade. O anjo da guarda dos excluídos, que maravilha, viu, essa oportunidade de relembrar essa figura tão importante para o jornalismo, direto de São Tomé de Paripe para a vida pública. Parabéns aí a Patrícia Oliveira pela matéria. Olha, como eu disse na abertura aqui do nosso Alba Notícias, hoje é Dia Mundial do Consumidor. Uma data que exalta a todos nós, afinal, todos os dias nós estamos ali, consumindo alguma coisa, um produto, um serviço das mais diversas naturezas, não é verdade? Essa é uma relação, gente, que precisa ser justa, precisa ser baseada no respeito aos interesses e também às necessidades de ambas as partes, tanto das empresas quanto também dos consumidores. E é bom lembrar para você que aqui no Brasil, o Código de Defesa do Consumidor foi criado em 1990 e é ele o instrumento que estabelece princípios básicos como a proteção da vida, da saúde, da segurança, da educação, relacionados aí à relação de consumo. A gente recebe aqui no nosso estúdio alguém que conhece muito bem o Código de Defesa do Consumidor. Ele está aqui novamente com a gente. Quero agradecer a disponibilidade, a presença também do Iratã. Ele que entende muito desse assunto e que nessa oportunidade, né, um dia especial, Iratã, para a gente falar sobre essa questão do direito do consumidor. A gente sabe que durante a pandemia, essa relação ela teve algumas mudanças com as compras, né, pela internet. E aí, começando dessa temática, as reclamações aumentaram ou hoje em dia você pode avaliar que já se estabilizou? Olá, Milena. Aumentaram sim. A pandemia empurrou os consumidores para as compras virtuais. Muitos consumidores ainda estavam em teste, não conheciam esse novo mundo que são as compras virtuais. E a pandemia nós somos jogados para esse segmento e por conta disso as pegadinhas, as fraudes, os descumprimentos de oferta, eles imperaram sim durante a pandemia, infelizmente. O que é que a gente pode comemorar ou não hoje, Iratã, no Dia Mundial, né, do Consumidor? Milena, é claro que a pandemia ela trouxe um revés muito significativo para nós consumidores. Muitos direitos foram flexibilizados, perdemos direito. A gente pode citar aqui, por exemplo, o direito de arrependimento das compras virtuais das companhias aéreas. A gente perdeu aquele prazo de 7 dias, né, durante a pandemia. Sim. Nós podemos lembrar aqui também, as escolas elas mudaram a forma de prestar o serviço, da forma presencial para a forma virtual e tentaram manter aí os mesmos valores. Então, assim, nós percebemos que os consumidores eles tiveram aí alguns direitos equilibrados com os direitos dos fornecedores, o que é injusto, porque o consumidor ele é a parte mais fraca da relação. Então, ele precisa de uma proteção maior para que ele possa ter o equilíbrio dentro dessa relação. Nós precisamos comemorar, sim, porque o direito do consumidor ele nasceu com batalhas, nasceu com vitórias de nós consumidores, galgando novos direitos. Então a gente tem que comemorar a cada ano que passa, porque nós consumidores, a cada dia que vai passando, nós percebemos os nossos direitos e brigamos cada vez mais para que esses direitos sejam respeitados. Aqui no estúdio, um bate-papo informal, a gente já teve um problema com um colega falando, né, de questões de relação de consumo, por exemplo, com empresa de telefonia. E eu estava olhando aqui, vocês fizeram um evento, né, uma ação que divulgou, inclusive, o ranking das empresas que mais receberam reclamações aí. E a gente queria saber aqui, né, se você pode informar pelo menos quais são as áreas, né, que tem mais reclamações e como é que está esse ranking. Bom, Milena, os serviços essenciais, eles imperam, né? O rol de reclamações mais comuns do PROCON. Então, todo ano, os órgãos de defesa do consumidor fazem a divulgação das empresas que mais tiveram reclamação e que menos resolveram os problemas. Tá? Esse ranking está sendo divulgado. Tá? Hoje é o dia que nós escolhemos para fazer essa divulgação e amanhã, em todas as mídias, o nome da empresa que mais descumprir o direito do consumidor será aí apresentado. A área de telefonia?
já que é essencial? Serviços essenciais, serviços de fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água, esses são os serviços mais reclamados. Já dá para imaginar quem é que está no topo desse ranking. Agora, uma outra dúvida. Canais, né, que esses consumidores podem utilizar para reclamar, porque é importante que a gente faça essa reclamação e não fique sempre sofrendo, aí sendo penalizado, perdendo nossos direitos, né, Iratã? Bom, hoje o Procon Bahia disponibiliza uma ferramenta de denúncia, onde o consumidor poderá utilizar o seu smartphone, um aplicativo, que é o Procon BA Mobile, disponível gratuitamente. Ótimo. Veja, Milena, que com esse aplicativo o Procon consegue receber a foto do problema e encaminhar, por exemplo, uma equipe de fiscalização para que o problema seja aí verificado. Tá? Temos também a plataforma consumidor.gov, que revolucionou o atendimento nos Procons no Brasil, que é o www.consumidor.gov.br, que resolve, Milena, problema, por exemplo, em até 10 dias. Veja que é um tempo que não é muito comum, né, de se resolver problema, tá? Essa plataforma ela tem essa promessa e nós já identificamos aí que 80% dos consumidores que buscam esse tipo de ferramenta tem o problema solucionado. É um índice bastante significativo. Iratã, se a gente pudesse falar aqui com o pessoal de casa sobre as principais reclamações e sobre a facilidade. Você já falou desse aplicativo, né, que a pessoa pode baixar e pode ali, às vezes, em casa, tirar a foto, já fazer a reclamação. Mas qual é a área que tem mais problema e se esse consumidor está conectado aí a essas informações e essa facilidade mesmo de denunciar ou entrar com ação? Bom, Milena, os serviços essenciais, né, fornecimento de água, fornecimento de energia elétrica, a telefonia, esses 3 segmentos são os que mais demandam o Procon, acompanhado dos serviços financeiros, as compras de cartão de crédito, os juros abusivos, né, praticados pelas instituições financeiras. Esses são os maiores problemas que eu posso aqui dizer a você, consumidor que está assistindo. Existe a possibilidade de você utilizar essa plataforma, que é www.consumidor.gov.br, para fazer essa reclamação e ter aí a solução do seu problema nesse tempo aí que eu considero recorde. Verdade, 10 dias tá um prazo bacana, viu? Iratã, muito obrigada, tá, pela sua disponibilidade em vir aqui novamente à TV Alba em um dia tão especial como hoje. Imagina aí a demanda, né, de entrevistas e de esclarecimento de dúvidas a respeito dessa questão. O Iratã, gente, que é diretor de fiscalização do Procon Bahia, o Procon que é responsável justamente por zelar, né, pelos direitos dos consumidores. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, Iratã. Eu que agradeço o espaço e quero desejar aqui o feliz Dia do Consumidor para todos. Porque, como disse o presidente Kennedy lá em 62, todos somos consumidores. Parabéns. Obrigada, boa noite. Gente, o deputado estadual Robinho apresentou aqui na Alba um projeto de lei que solicita a disponibilização de acesso no portal da Delegacia de Polícia Virtual da Bahia para o registro de ocorrências relacionadas a crimes cometidos contra o agronegócio. A repórter Fernanda Dourado conversou com o parlamentar e traz para a gente outros detalhes sobre este assunto. Estamos com o deputado estadual Robinho, que quer criar uma delegacia virtual para combater os crimes aos homens do campo. Deputado, fala como surgiu essa iniciativa para a gente. Olha, na conversa do dia a dia que a gente tem com os produtores rurais, com as pessoas que estão lá no campo, e você sabe que existe muito crime no campo e a dificuldade das pessoas fazer uma ocorrência, né? Então, hoje, como a rede social, internet, toda propriedade rural tem um Wi-Fi, né? Praticamente toda, né? Então, através, você tem uma máquina, um trator, um implemento, ou uma casa que foi arrombada, uma produção agrícola que tem lá um estoque, foi lá roubar o estoque de produção agrícola, ou de feijão, ou de soja, ou de milho, qualquer coisa que foi feito, um assalto, um roubo no campo. A proposta é criar uma delegacia virtual, que é custo praticamente barato, não precisa de abrir uma delegacia, ter ali um delegado, ter um corpo de funcionários para receber esse boletim de ocorrência. Então, virtualmente, você, através do celular ou do seu computador, você pode fazer uma denúncia e aí essa denúncia vai para as Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, para abordar qualquer carga
ou de produção agrícola, ou de maquinário, ou de máquinas. Então, essa é a intenção, facilitar a denúncia, combater o crime no campo, que são pessoas que têm alavancado a economia desse país. Então, visando isso, pensando nisso, na segurança do homem do campo, é que nós estamos fazendo essa proposta, esse projeto de lei para que dê segurança e estabilidade ao homem do campo. Deputado, fala para a gente como está a tramitação. É uma indicação, é isso? É um projeto de lei. Projeto de lei mesmo? Nós protocolamos o projeto de lei, vai passar pelas comissões para chegar até o plenário de votação. Então, é um trâmite que passa aí pela Comissão de Constituição e Justiça, né, pela Comissão de Agricultura, depois ela vai para plenário. Então, ela é uma ideia que surgiu agora, uma ideia nova, onde já tem uns 30 dias que nós protocolamos. Vamos acompanhar de perto para que não tem custo para o Estado, né? Não tem custo. A questão hoje da informática é uma coisa no dia a dia, toda delegacia tem computador, toda delegacia. Então, através do celular, através da internet, ele pode fazer uma denúncia. Enfim, esse projeto de lei, para dar mais segurança, procurar dar tranquilidade ao homem no campo, fixar mais o homem no campo. Que a vida no campo é mais tranquila, mais segura, e a produção do Brasil está no campo. A economia brasileira era baseada na indústria e está indo para o campo, para produtor rural. Então, acreditando nisso, apoiando esse produtor rural, esse segmento da economia, é que nós estamos protocolando esse projeto de lei visando dar apoio, suporte, segurança e tranquilidade para o homem do campo. Obrigada, deputado. Eu agradeço a atenção, bom trabalho e que Deus abençoe todos nós. Amém. Fernanda Dourado para o Alba Notícias. Muito bem, obrigada ao deputado Robinho. E falando em deputado, o deputado Nelson Leal retornou hoje às atividades legislativas aqui na casa, após pedido de exoneração do cargo de secretário estadual de Desenvolvimento Econômico. Com isso, o deputado Reinaldo Braga volta para a suplência da coligação partidária. Vamos para um breve intervalo. No próximo bloco tem o nosso Momento do Esporte com uma notícia preocupante, viu? A Superintendência dos Desportos da Bahia, a SUDESB, instaurou uma comissão de sindicância para apurar o desaparecimento de bens na própria sede. Lamentável, né? Você vai ver também que o deputado Bobô indicou ao governador do estado a criação do Museu do Remo em Salvador. E ainda hoje a gente vai falar sobre o protesto que reuniu trabalhadores da educação indígena na porta aqui da Assembleia Legislativa da Bahia. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta com o nosso Alba Notícias e vamos direto ao nosso Momento do Esporte. Muito bem, muito boa noite, Leonardo Costa, seja bem-vindo aqui ao nosso Momento do Esporte. Eu já comecei esse bloco intrigada com essa notícia, né, do roubo de bens da SUDESB, é isso mesmo? Conta pra gente, Léo. Boa noite, Mila. Infelizmente, né? Joia. Tudo tranquilo, né, parceira? A gente começa com essa notícia triste e preocupante. A Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, SUDESB, instaurou uma comissão de sindicância para apurar o desaparecimento de bens na própria sede. De acordo com a publicação no Diário Oficial do Estado, nesta terça-feira, a Comissão de Inventário de Bens Móveis não localizou uma série de itens que pertenciam à pasta, entre eles luvas de boxe, bolas, cones e outros usados ao longo de aulas em núcleos esportivos. A apuração deve durar até 30 dias após a portaria. Inacreditável, não é mesmo? Agora vamos com a notícia do Remo. O deputado estadual Bobô indicou ao governador Rui Costa a criação do Museu do Remo na Cidade Baixa, aqui em Salvador. Vamos saber mais. Fundada em 26 de junho de 1904, a Federação de Clubes de Regatas da Bahia é a mais antiga do Brasil. E olha, muita gente nem sabe disso. Mas, como todo mundo gosta, é bastante importante a preservação de nossa memória, todo o material histórico. Está aqui do meu lado o deputado estadual Bobô,
que fez uma indicação de um projeto para a preservação de todo esse material que ainda existe, né? Está lá conservado, mas precisa de uma manutenção, um local direitinho, né, deputado? Pois é, exatamente isso. Nós fizemos a indicação ao governo do Estado para que possa ter um zelo, um cuidado maior, um abrigo onde as pessoas possam visitar, do acervo tão importante, né, que é do remo, o remo da Bahia, que é tão tradicional e centenário, né? Primeira federação do Brasil, uma das mais importantes da Bahia. O esporte baiano cresceu com o remo, através do remo, na Cidade Baixa. E a ideia é exatamente essa, é fazer com que essa memória permaneça viva, com todas as conquistas ali dentro, com os troféus, etc., para que haja uma visitação do público e um reconhecimento a esse esporte tão tradicional, tão importante, sobretudo para Salvador e, sobretudo, também para a Cidade Baixa. Então, a ideia é fazer esse museu na Cidade Baixa, na Península Itapajipana, e assim manter viva essa história tão rica, tão bonita do remo baiano. A partir do momento de uma preservação, há também uma divulgação daquele esporte, não é? A gente fala aqui um pouquinho sobre o remo, né? A importância do remo como esporte, a criança, o adolescente até lá conhecer e aí divulgar, ter o patrocínio até mesmo dos clubes já existentes. E o remo, na realidade, ele tem essa importância, não só pelo seu centenário, mais de 100 anos de existência, etc., mas pela sua força, né? Sobretudo aqui na Península Itapajipana, e pela formação de grandes atletas, referência a nível de Brasil. Alguns deles, inclusive, se transferiram para o Rio de Janeiro, onde tem os clubes profissionais que abraçaram e abrigaram esses atletas oriundos do trabalho aqui do remo da Bahia. Então, é uma federação forte, importante e necessária a preservação da memória dessas grandes conquistas. Então, eu espero que o governo do Estado acate essa indicação e transforme o remo em uma referência esportiva através de uma estrutura para que a gente possa abrigar tudo isso. Para você ter noção, hoje são poucos os clubes da federação, os clubes de remo, que têm seu espaço, inclusive, para montar seus equipamentos. Então, a ideia também é que os clubes baianos, são vários e todos importantes, tenham suas estruturas também para abrigar seus equipamentos, seus barcos, etc. E aí também ter a preservação da sua memória, da sua história. E da história é necessário a criação de um museu, principalmente na Cidade Baixa. Muito obrigada. Valeu, um abraço. Obrigado a vocês. É isso aí, gente. O Legislativo baiano aí batalhando para ter uma maior preservação de nossa história, nossa cultura e esporte também. Samília Fonseca para a TV Alba. Que iniciativa bacana, né? Um espaço aí para o remo, história, documentos históricos. Parabéns pela iniciativa, deputado Bobô. E uma última notícia, enfrentando a chuva, na etapa inaugural da temporada 2022 da GT Sprint Race, uma das principais categorias do automobilismo brasileiro, o piloto baiano Diogo Moscato ficou na segunda colocação na categoria Proa, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Foi uma corrida de recuperação, já que ele largou na 18ª posição. Sucesso aí, Diogo. Te espero aqui no nosso Momento do Esporte de sábado. É isso aí, pessoal. Eu vou indo, mas amanhã estou de volta. Conto com você, com a sua participação, manda a sugestão de pauta, até mesmo crítica para o nosso Instagram, @TVAlba. Está passando aí na tela, anota aí, @TVAlba. Toca da Emília. Valeu, Léo. Muito obrigada pelas informações. Olha, o Ministério da Saúde está com inscrições abertas para um curso de capacitação de agentes comunitários, viu? Fique atento. Essas aulas, elas serão ministradas na modalidade Educação à Distância, por meio do ambiente virtual de aprendizagem do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Vamos lá, então, conferir essa e outras notícias no nosso giro, direto da redação. Oi, Milena, isso mesmo. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 18 de abril no site que aparece aqui na tela. Cada capacitação vai contar com mais de 1.200 horas-aula e será realizada em 10 meses. Agora, uma notícia para quem está à procura de emprego. A Prefeitura de Serrolândia abriu 65 vagas para a contratação de profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Tem oportunidade para quem é professor, motorista, guarda municipal, enfermeiro, entre outros. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de março no site da notusinstituto.gov.br.
E as inscrições para o primeiro processo seletivo de 2022 do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, terminam às 11h59 da noite desta terça-feira. A data do resultado da chamada regular, que seria divulgada hoje, mudou para o dia 18 de março, sexta-feira. A lista estará disponível no site acessounico.mec.gov.br. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Pati, pelas informações. Bom, vamos continuar falando de educação, de oportunidade, ou melhor, da reivindicação de melhores oportunidades. A gente está falando de educação no ambiente indígena. Sim, os professores fizeram aqui uma manifestação na frente da Assembleia Legislativa da Bahia, pleiteando aumento de salário para os professores indígenas. Vamos saber mais detalhes na reportagem. Com faixas de protesto nas mãos, cerca de 60 indígenas permaneceram na frente da portaria principal da Assembleia Legislativa da Bahia por mais de 8 horas. Eles pediram maiores investimentos na educação dos povos que vivem em tribos nas mais diversas regiões da Bahia. A gente veio pedir ajuda aos deputados para sensibilizar sobre esses três pontos que está em pauta, que é o reajuste salarial, o regimento para avanço do nível, mudança da Lei 12.046 de 2011, para que possa publicar de imediato e para que nossos deputados possam também votar a favor. Então a gente está aqui pedindo, sensibilizando em todos os gabinetes dos deputados, para que eles tenham essa consciência de que a gente precisa, que a categoria precisa ser respeitada, e o concurso público também, o nível tem que ser respeitado. Diálogos e uma audiência pública devem ser realizados para tentar entender a melhor forma de atender às demandas apresentadas pelos professores indígenas. Foi o que disse o deputado petista Bira Coroa. Altamente positivas reivindicações e acho que o governo do estado tem que fazer essa reparação. Eu tive a oportunidade de ser o relator da matéria-lei que criou a profissão dos professores indígenas, na época para atender a uma demanda recorrente de todos os povos indígenas e com uma perspectiva de, na sua regulamentação, ir sendo ajustada. A educadora indígena Patrícia Pancacaré, que também é co-coordenadora do movimento Unidos dos Povos e Organizações dos Indígenas da Bahia, cobrou do governo um reajuste salarial para a categoria e um regimento para avanço de nível dos profissionais. Nosso objetivo é de discutir 3 pontos que são primordiais para o nosso movimento de educação escolar indígena. Nós temos aqui um reajuste salarial, um regimento interno e a mudança da nossa lei. 2 desses podem ser publicados em diário oficial, adiantando bastante o nosso lado, para que a gente retorne para as nossas bases com a certeza de que ficaria apenas a lei 12.046 de 2011 a ser, mais para frente, de uns 15 dias, colocada como dia emergencial para ser aprovada aqui pela ALBA pelos nossos deputados. Justíssima essa reivindicação. Com essa notícia, a gente finaliza o nosso Alba Notícias de hoje. Você já sabe que para rever esta edição na íntegra é só acessar o nosso canal no YouTube e vai lá, TV Alba, aproveita e se inscreve. Você pode também assistir a reprise do AN, que acontece todos os dias às 7 da manhã, aqui mesmo na TV. Acompanhe ainda a nossa programação através das redes sociais, nossas páginas no Facebook e Instagram ou através do site al.ba.gov.br. Um excelente fim de noite para você. Muito obrigada pela companhia e audiência. Até amanhã. Tchau, tchau.